aquela outra Lei de Liberdade, que é pela Estácio, maravilhosa, me esqueci, hoje eu toquei no meu programa. Olha só, vamos lá, ele defendeu o samba do Flamengo, do centenário do Flamengo na Estácio, o Cobra Coral, Papagaio Vintém, vestir rubro-negro não tem ninguém, maravilhoso, Orfeu Negro do Carnaval incrível. na Viradouro. Fora a voz forte, né? Hoje o amor está no ar, hoje o amor está no ar, na Viradouro. Entendeu? Ele defendeu o samba em homenagem a Leonel Brizola na Inocente de Belfor Roxo, num momento que ele já não estava legal na carreira dele. Meu padrinho, meu amigo, foi a primeira pessoa a dizer que eu tinha problema com bebida. Olhou pra mim e falou, você tem problema com bebida, procura tratamento. Um cara importante pra todo mundo, vocês do samba. E hoje eu já não bebo mais e agradeço a você, Dominguinhos. Que bom, viu, Dani? Tamo junto contigo nessa história. Que bom a família aí do Carnaval, e não só a cultura brasileira perde, mas a história desses grandes gênios ficam pra gente, né? O sepultamento é hoje às 4 horas da tarde, no cemitério do Catumbi, restrito aos familiares. Vamos respeitar esse momento de dor. Vamos então de esporte? Vamos lá, de esporte. Então? Olha só, eu quero saber o seguinte, o Flamengo ganhou ontem, então tem que ser um chute no embalo da vitória do Flamengo. Eu tô de vestido curto, tá? Não, tudo bem, temos esse problema. Quer mandar de cabeça? Olha pro plasma, o Diego tá mandando você conversar comigo. Eu sempre olho errado, vamos lá. Quer mandar a cabeçada? Não, olha só, presta atenção. Vamos ver se você encaixa, tá bom? Então, tá bom lá. Então deixa eu vir pra cá. Aê! O problema de encaixar, Isa, é você colocar o microfone de lapela aqui, que a bola bate nele, aí dá um barulho estranho. Isa, beijo, fica com Deus, bom descanso. 3, 2, 1, valeu, minha querida. Muito obrigado, Isabelle Benito e turma do SBT Rio. E olha, o Flamengo começou o brasileiro, como a gente já disse, com uma vitória importante diante do Palmeiras. Não ganhou de qualquer time, não. Ganhou do Palmeiras e começou com o pé direito o Brasileirão. Vamos ver aí, vamos ver aí. Lance de perigo, Pedro tirou do goleiro Everton, mas bateu para fora. Agora vejam esse lance. Defesa mágica de Diego Alves. Rony recebeu o lançamento e rolou para Luiz Adriano, que finalizou. Mas o goleiro rubro-negro fez milagre. E os goleiros estavam mesmo trabalhando. Nessa bola, Arrascaeta chutou e o Everton caiu com a bola. Depois foi a vez de Diego Alves brilhar de novo. Rony, num contra-ataque, finalizou e o goleiro flamenguista foi no último andar para tirar a bola, que tinha destino certo. No último lance de perigo do primeiro tempo, Pedro invadiu a área, protegeu a bola e bateu cruzado para fora. Na segunda etapa, com menos de 1 minuto de jogo, Bruno Henrique saiu na cara do gol, mas mandou por cima. O Fla voltou bem melhor e criando mais chances. Nessa bola de Arrascaeta, novamente o goleiro do Palmeiras salvou. O Everton também brilhou nessa cabeçada de Rodrigo Caio, após o levantamento na área. O gol era questão de tempo e saiu nessa jogada. Bruno Henrique puxou em velocidade pela ponta, levou 2 adversários e rolou para Pedro, que não desperdiçou. Fla 1-0. E o rubro-negro poderia ter ampliado nessa bola. Michael saiu na cara do gol, mas bateu fraquinho. No final, o Palmeiras assustou nesse chute de Scarpa, que Diego Alves defendeu, mas a vitória ficou mesmo com o Flamengo. Tá aí, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Foi aposta, tenho certeza, por causa da Série B, tipo... Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Casimiro, boa tarde. O que aconteceu, cara? Desculpa, depois eu comento o jogo. O que aconteceu aí? Eu odeio o cabelo, eu fico irritado, tem que lavar e pentear, eu faço a máquina logo. E esse negócio tá crescendo toda hora, irmão, eu não aguento mais. Pois é, não aguento mais, né? Eu não odeio o cabelo e acho uma pena que esteja... Odeia, né? Ô, galera, você tá participando com a gente pelo Twitter, participa aí pelo Twitter, pela hashtag SBT Esporte Rio. Vamos dizer aí, o que vocês acharam do novo look, do novo visual de Pedro Certezas? Vamos lá, tá liberado, Twitter aí. Hashtag SBT Esporte Rio. Ô, Cazé, boa tarde. Caraca, não consigo... Boa tarde, ô, Cazé, olha aqui. Uma vitória maiúscula do Flamengo, hein? Começa mostrando a que veio. Vitória maiúscula. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal de casa, Pedro Certezas. Vitória maiúscula do Flamengo. O Flamengo foi superior ao Palmeiras, principalmente na segunda etapa. O Flamengo imprimiu um ritmo de jogo bem interessante. E, assim, um jogo bom, cara. Um jogo bom. Os dois goleiros trabalharam bastante. Eu acho que os dois esquemas se equivalem. Assim, o Palmeiras gosta da forma
com que o Flamengo joga e o Flamengo gosta da forma que o Palmeiras joga. Então, o Palmeiras espera e o Flamengo ele gosta de atacar e o Palmeiras só sai nesse contra-ataque aí. Espeta essa bola no Rony e ele é muito rápido, a gente viu ontem. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras não conseguia ter essa bola para puxar o contra-ataque. O Flamengo ia martelando, teve uma hora que quem foi o rápido da vez foi o Bruno Henrique, e aí o Flamengo sai na frente, cara. Desses times favoritos aí que a gente tanto sinalizou nesse brasileiro, o Flamengo foi o único que venceu. Dos 8 primeiros do ano passado, o Flamengo foi o único que venceu nessa rodada do brasileiro. Então, ganhar de um adversário direto na primeira rodada, porque a gente fala, né, mas é sempre bom lembrar, os 3 pontos da primeira rodada valem os mesmos 3 da última, né? Então, ganhar agora um confronto direto é muito importante. E o Flamengo sai sim na frente dos adversários. Dos 8 primeiros, Cazé, dos 8 primeiros, apenas um venceu, foi isso? Desculpa, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. É verdade, rapaz. Ô, Pedro, te cortei, manda ver aí, mas eu já queria emendar uma pergunta pra você. Tem uma frase que ele fala, acho que é o Guardiola, que ele fala que os grandes campeões são campeões nas 10 primeiras rodadas e não nas 10 últimas. Porque são sempre aqueles pontinhos que fazem a diferença no final, né? Chamada gordura, né? Que você tem que adquirir pra ir perdendo. Porque, querendo ou não, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras é um dos postulantes a título. O Palmeiras perdeu e o adversário direto dele ganhou. Assim, em qualquer rodada isso é um desastre pra quem é palmeirense e pro torcedor do Palmeiras. E nessa rodada que é a primeira, então, é a mesma coisa que da última. Não tem diferença. Pedro, nenhuma. Agora, uma coisa... Ô, Daniel, só pra pontuar aqui, pra não dar informação incorreta, que tá correta, na verdade, ó. O Flamengo foi líder no ano passado, ganhou nessa rodada. O Internacional empatou, o Atlético Mineiro perdeu, o São Paulo empatou, o Fluminense empatou, o Grêmio perdeu, o Palmeiras perdeu e o Santos perdeu também. Então, dos 8 primeiros, só o Flamengo venceu esse ano. Pois é, olha só, ô Pedro, e como é importante o Bruno Henrique, né, cara? Ele às vezes fica apagado, a torcida pede a saída dele para a entrada de outro jogador, de botar Gabigol com Pedro no ataque, mas você vê que ele resolve numa arrancada. Uma arrancada que ele acertou, ele deixou 2 defensores para trás, botou o Bruno Henrique, o Pedro no gol e falou, faz e me abraça, né, ô Pedro? Ele foi bizarro o gol, né? Bizarro. Bizarro mesmo. Bizarro. Cara, ele faz parecer fácil, né, cara? Ele tem uma perna... Eu até falo, parece parece perna de Siriema. Ele tem a perna que vai assim, irmão. Moleque, cada passo dele são uns 3 metros, 4 metros. Impressionante. Cada passada dele vai longe, É inacreditável. Assim, de fato, o que choca é que ano passado não, 2019, ele fazia isso em todos os jogos. Esse é o grande pulo do gato, né? Mas assim, jogou muito bem, né, cara? Mostra que ele não tá aí de bobeira, né? Não tá de bobeira. Ô, Casimiro, olha só. O que dizer de Diego Alves? Eu parto do seguinte princípio. É uma coisa que eu aprendi lá atrás com o sujeito chamado Oldemário Toguignon, um colunista esportivo das antigas com quem eu trabalhei. Ele dizia o seguinte, quando o goleiro aparece muito, o problema é do sistema defensivo. É uma coisa que parece óbvia, mas que, na verdade, a obviedade é lógica, né? Ele apareceu muito, e muito bem, graças a Deus. Agora... É porque o sistema defensivo do Flamengo continua uma beleza. O sistema defensivo do Flamengo a gente sabe que não é bom, a torcida sabe também, não confia, mas confia bastante no goleiro, né? O Diego Alves está ali para isso. A gente lembra, né, que no ano passado algumas dúvidas pairaram ali na renovação dele, no momento de surgimento do Hugo, que surgiu muito bem, e que para muitos, não, já tem o Hugo, não precisa renovar, ele está pedindo muito. E parece que a cada rodada, a cada momento decisivo que o Flamengo se vê na temporada, o Diego Alves mostra que o Flamengo renovou e renovou por pouco, e renovou por pouco tempo e por pouco dinheiro, porque quanto dinheiro vale assim uma atuação que ele teve ontem? Quanto dinheiro vale a atuação que ele teve na final do Copa do Brasil? Salvou o time, assim, ele salva sucessivamente, ele é um cara que, beleza, ele tem um problema ali da renovação, já teve alguns problemas, mas ele é um cara que não é midiático, não fica nos bastidores agitando as coisas, ele é um cara na dele, centrado, e mais uma vez fez a diferença. O Everton também fez a diferença, fez. Só que o problema é que o Flamengo tinha um Bruno Henrique e um Pedro a mais. O Palmeiras não tem essas opções, Daniel. Tinha o Rony e o Luiz Adriano. Não, e saiu o Luiz Adriano, o Palmeiras não tem. Sai o Gabigol, entra o Pedro, uma característica diferente. O Michael dá uma característica diferente. Então o Vitinho dá uma característica diferente. O Palmeiras não tem essa gama de possibilidades. E aí a gente pode criticar o Vitinho, o Michael, e beleza, faz parte. Mas o Palmeiras não tem peças que podem mudar o jogo. Verdade, Casimiro, olha só. E esse é um dos fatores que a gente coloca um favoritismo até
Muitas pessoas falam que é exagerado no Flamengo, mas é isso, cara. Sai o Gabigol, entra o Pedro, e poucos times têm esse poder de reposição no elenco, né? E o elenco conta muito, querendo ou não, no final das contas. Vão ter jogos que o elenco vai ganhar. Não vai ser o Gabigol que vai fazer gol todo jogo. Sim. Não vai ser o Bruno Henrique que vai conseguir fazer todo jogo o que ele fez agora. Então, assim, o elenco do Flamengo, principalmente na parte do ataque, é muito recheado, cara. É muito diferente. Pedro e Casimiro, olha só. Diego, desculpa, eu não estou tendo maturidade para apresentar esse programa hoje. A luz que tá vindo de trás tá refletindo na careca do Pedro. Aqui, chama o Twitter aí. Chama o Twitter aí. Olha lá que maneiro. Eu não tô nem olhando. Cara, tá muito... Olha lá. Pedro Certezas está careca de saber que o Flamengo... cara... 8 jogos que o Palmeiras não ganha do Flamengo, hein? Tentaram cunhar essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Hoje é o clássico do Brasil, uma rivalidade, mas não é porcaria nenhuma. 8 jogos, hein, Pedro, que o Palmeiras não ganha do Flamengo. É, uma rivalidade mais dos bastidores, mais no fora de campo, do que de fato o embate ali, né? Porque, assim, só tem rivalidade quando tem um ganhando do outro e o outro ganhando do um. O Flamengo tá massacrando o Palmeiras. Tem outro nome, né? É freguesia o nome disso, né? Os caras... Então, assim, de fato, é uma rivalidade que está crescendo, né? Rivalidade, uma das grandes rivalidades nacionais em vez de estaduais. Mas, pô, o Flamengo tá engolindo o Palmeiras, né? É um negócio impressionante. Ô, Pedro, a tendência é a espanholização do futebol brasileiro. É você ter rivalidades nacionais, e o Casimiro sabe disso melhor do que eu, e as rivalidades regionais irem minguando. Então você tem lá na Itália o Juventus contra o Milan, né? O Paris Saint-Germain contra o Nice, e Palmeiras e Flamengo. Já a gente vai nesse comentário, mas antes vamos ver o Rogério Ceni. O Diego tá pedindo para chamar o Rogério Ceni falou aí depois do jogo, vamos ver o que ele disse. Vencer sem sofrer gols é o ideal, vencer com uma margem de diferença de gols também é o ideal, e a gente tentou, justamente depois que fez o gol, tentou explorar um pouco mais de velocidade, né, deixando o Michael de um lado com o Bruno Henrique de outro, e tivemos, acho que até uma oportunidade boa para fazer o segundo gol. O Michael fez uma puxada ótima de contragolpe, né, jogando em cima de um zagueiro, ele jogava no sistema de 3 zagueiros. Mas logicamente a gente fica feliz por passar, né? Um time que tem uma vocação ofensiva e é natural se expor um pouco mais. Você mais uma vez passar zerado no jogo é importante. Vamos dividir a tela, o Rogério Ceni com o Pedro Certeza, para ver que é a mesma luz que brilha sobre a careca de um, brilha sobre a careca de outro. Ô Casimiro, olha aqui. A gente está falando muito aí do Pedro, né? O Pedro reserva no Flamengo. A seleção brasileira tem Gabriel Jesus, que é reserva, na verdade, né? E Firmino, quer dizer que são 2 jogadores que não estão performando muito bem na Europa. Pedro tem vaga na seleção, hein, Casé? Eu acho que tem, assim, eu acho que é importante essa rodagem na seleção olímpica, né? Ele foi convocado para isso. Eu acho que faz sentido, mas naturalmente eu acho que com o passar do tempo o Pedro vai assumir um protagonismo na seleção brasileira. Por característica, Daniel, eu acho que ele vai ter mais espaço até do que o Gabigol. Sério? Por quê? Por que você está falando isso? Eu acho que a forma que o Brasil joga pede um 9. Pede um cara, um fazedor de gols. Acho que o Brasil tem muita criatividade nas pontas. Acho que o Brasil precisa de um finalizador letal. Mas aí quem rodaria? O Richarlison, que hoje é quem faz esse papel? O ataque da seleção seria, na verdade, então um trio. O Neymar, o Richarlison caindo pela ponta. Quem rodaria seria o Jesus. Hã? Acho que quem sairia desse time seria o Jesus. Mas o Jesus que não é o Jorge, que é o Gabriel, ele é reserva na seleção, Diego, não é? Mais ou menos. Eu acho que o Tite enxerga ele como titular. O Tite tem uma visão do Jesus que é muito... de muita confiança, né? Por mais que ele entrega muito, de fato, na seleção, mas por mais que na Copa não tenha feito absolutamente nada e tal, mas o Tite tem um olhar pra ele quase apaixonado pelo futebol dele. Né? Porque, assim, o Gabigol, ele faz uma... Assim, minha opinião, tá? O Gabigol, ele faz uma função de preparar jogadas, de clarear o jogo, de passe, muito mais qualificado do que o Pedro. Ele sai da área, ele prepara a jogada, ele faz o... O Pedro é o cara que faz o gol. Cara, ele é muito bom jogador. O Pedro vai ter 2 chances, ele vai fazer um gol. O Gabigol vai ter 4 chances, ele vai fazer um gol. 3 chances, ele vai fazer um gol. Então o Pedro é mais letal do que o Gabigol. O Gabigol faz muito gol, impressionante os números do Gabigol, assim,
fugir disso é loucura. Mas eu acho que o Pedro é ainda mais matador do que o garoto, Gabigol. né, Casé? É garoto. Eu acho que o Pedro é um futuro Fred, principalmente se ele ficar no Flamengo e se fixar ali como ídolo da torcida do Flamengo. Pra mim, o Pedro é um futuro grande ídolo. Você acha difícil ele ficar, né? Pois é, a gente já teve esse debate. Eu acho que, assim... Muito novo, faz muito gol, acho que o futuro dele vai ser na Europa. Eu também acho, que ele tinha que ser o cara de um time. Eu acho muito bizarro, por mais que o Flamengo seja municiado com 2 atacantes, eu acho bizarro o Pedro ser reserva de qualquer time, assim, do Brasil. Por mais que o Flamengo não tem como, não tem como, o Gabigol ali. Mas eu acho loucura, eu vejo o cara jogando, quando ele entra em campo, a gente vê o cara jogando, fala assim, mano, como é que esse cara tá no banco, cara? É muito surreal, cara. É verdade. Olha só, o Pedro e Casimiro, eu fui dormir ontem cedo, acordei com a notícia, com várias notícias novas, né? Entre elas, a convocação do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi convocado para a vaga do Thiago Silva, que teve um probleminha médico lá, um probleminha físico por causa na Champions, foi cortado. E aí, Rodrigo Caio, do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira. E eu dei uma olhada no Twitter agora de manhã. Tem torcedor até do próprio Flamengo dizendo que, olha, ele joga, beleza, estou feliz como flamenguista, mas não é tão justo assim, porque ele vem de lesão, ele vem de um período de inatividade. O mais justo seria convocar fulano, Beltrano, Ciclano. Ô Pedro Certeza, o que você acha dessa convocação de Rodrigo Caio aí? Um grande jogador, né? Mas também que vive com muita lesão, mas estando 100% bem fisicamente, acho que justo. Acho um dos melhores zagueiros do Brasil, de fato. Um patamar bem abaixo do Thiago Silva, né? Obviamente, porque o Thiago Silva é finalista de Champions, um monstro e tudo mais. Ele? Eu não acho absurdo, não. Acho legal e é bom pra premiar o futebol do cara. De qualquer maneira, ele tá muito bem, porque a gente pode ver que ele não está com frio. Eu tive em Teresópolis esse fim de semana, tive lá sábado, voltei ontem, tem casa lá. Dá pra ver. Esse é o Rodrigo Caio? Trava a imagem, gente, trava a imagem. É o Rodrigo Caio, ó, vai passar um aí com casaco. Quem é esse aí com casaco? Passou o Everton Ribeiro com casaco, olha lá. Excelente observação, Trava lá. Ô, Pedro, sabe quanto fez lá? Manguinha curta. Sabe quanto fez? Cara, todo mundo... Sabe qual foi a temperatura lá na madrugada? Que eu tenho mania de ficar caminhando feito um maluco lá e na Fonte Judite de madrugada. Sabe qual foi a temperatura às 2 horas da manhã em Teresópolis? Chuta aí. Chuta aí. 8. Casimiro acertou. Estava fazendo 8 graus no alto, que é onde fica a minha casa, onde fica a CBF. Então, pelo menos sem frio ele está. Vamos agora. Vai começar isso, tá geral. Tá lá, tá bicho. O negócio aqui, o maluco de manga curta. Tá. Vamos lá, então, agora, falar da estreia do Vasco. Vamos, Casimiro? Podemos? O Vasco estreou com derrota na Série B. Foi uma atuação realmente... Olha, ri depois. Diego... Você falou pra eu não brincar. Quem tá brincando briga com eles. Briga com eles. O Vasco estreou com derrota na Série B. Foi uma atuação terrível e não é nenhum comentário depreciativo, não. Foi terrível mesmo. Olha aí. O próprio Marcelo Cabo reconheceu. Sabem o que faltou ao Vasco diante do Operário? Quase tudo. A gente faltou quase que tudo hoje. E eu apregou que os nossos primeiros 20 minutos foi muito crítico, muito abaixo de qualquer realidade de uma equipe que vai pleitear o que o Vasco precisa pleitear dentro da competição. O pesadelo vascaíno começou a ser construído logo no início do jogo. Zeca perdeu a bola que sobrou para Leandrinho bater cruzado e fazer o primeiro. O segundo gol do Operário saiu ainda na primeira etapa. Mais uma vez o Vasco deu mole na saída de jogo. A bola sobrou para Ricardo Bueno, que mandou uma linda cavadinha na saída de Vanderlei. Belo gol! E o Cruz Maltino volta a campo amanhã contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, no Elci Rezende. Ô, Casimiro, eu acho que a situação tá de um jeito que... Que é isso aí? Que é isso aí? Que é isso? O hino do Operário? Ó, eu ia falar agora que a situação tá de um jeito que não vale nem sacanear, não tem nem como sacanear. Que foi uma coisa tão ridícula, o Operário poderia ter goleado o Vasco. Então solta o hino do Operário. Vai lá. Eu vi uma maldade na internet falando que o Vasco é mais importante do que o Ministério do Trabalho, porque só ajuda o Operário. Como é que é? Só o quê? Não ouvi. Só ajuda o Operário. Ah, meu Deus do céu, cara. Ô, Casimiro, brincadeira, dá pra não, tira, porque a situação tá muito feia mesmo. Ô, Casimiro, o Operário podia ter metido uma sacolada no Vasco aí, cara. Meu Deus do céu. Cara, assim... O que aconteceu? Daniel, se eu pudesse falar aqui, o programa sai do ar, viu?
Se o programa fosse meia-noite, poderia falar, mas como estamos em horário... Cara, assim, Aí, Diego, vamos botar o programa pra meia-noite. Foi assim, foi uma atuação absurda do Vasco, assim, vergonhosa. Horrível. O Vasco não perdeu, né? O Vasco foi humilhado. O Vasco foi humilhado pelo Operário, né? A grande realidade é essa. O Marcelo Cabo falou que os 20 primeiros minutos foram ruins. Só não foram piores do Marcelo Cabo do que os 20 seguintes, depois os outros 20, os outros 20 e os 10 minutos finais. Cara, foi impressionante. Em nenhum minuto o Vasco foi bem no jogo. No minuto 20, o Vasco estava tomando gol. No minuto 40, o Vasco estava tomando bola na trave. No minuto 60, o Vasco estava sendo pressionado. No minuto 80, o Pimpão estava tomando bola na trave. Assim, é impressionante. Mas vamos destrinchar aí. Vamos destrinchar. O que aconteceu? Os caras sentiram o peso da série. O que houve? Você precisa dar alguma explicação aí, vai. Primeiro de tudo é o seguinte, o torcedor do Vasco acabou se iludindo aí nesse início de Carioca com alguns bons resultados. A gente sabe que o estadual não é parâmetro para nada, a não ser que você ganhe o campeonato de braçada. A grande realidade é que o buraco é mais embaixo, o Vasco tem deficiências no elenco, o Vasco não tem um elenco qualificadíssimo. Criou-se um otimismo geral, né, Casé? Quer ver um exemplo? O Vasco ganhou do Botafogo o jogo da ida. Perdeu na volta. E depois perdeu na volta. Quando o Vasco ganhou o jogo da ida, parecia que Vasco e Botafogo estavam em outro planeta. Eu vou confessar aqui também, fazer até uma minha culpa. Eu colocava assim, o Vasco num patamar acima, numa prateleira, mas é todo mundo igual, cara. Mas sabe qual é a parada? O Vasco podia até estar, mas isso não pode se refletir na atitude dos jogadores, sabe? O que parecia, e aí a gente vai falar daqui a pouco do Botafogo, e eu não sei se a gente vai falar do Cruzeiro também, é que tem alguns jogadores, cara, que parece que acham que a qualquer momento vai fazer gol na hora que quiser. Isso fica muito claro nas roubadas de bola, né, Casé? O Operário vai voando pra cima do Vasco, os caras do Vasco meio desligados. Assim, são os caras correndo como se fosse valendo um prato de comida, jogador do Vasco com calma, bota a mãozinha aqui, os caras engolindo. Então, assim, o Vasco foi amassado. O campeonato é muito longo, beleza, uma rodada não define nada, mas é bom ligar o alerta, tá? Porque a Série B, o torcedor sabe disso, o jogador, alguns já estão jogando a segunda Série B ali, a terceira, tem jogadores que são rodados na Série B, mas tem alguns que não jogaram. Cara, todo jogo é assim, vai faltar técnica dos adversários, mas vai sobrar vontade. E aí, se o seu time não tem técnica nem vontade, ele vai ser engolido. Então, assim, foi vergonhoso, foi absolutamente vergonhoso. O Vasco não pode jogar assim, o Vasco tem uma Copa do Brasil agora, que vale grana. Amanhã, inclusive, né, o jogo do Vasco. Exatamente, amanhã, e tem que mostrar serviço. Mas o mais importante, cara, sequência da Série B. Pega uma Ponte Preta agora, uma tabela que não é fácil, vão se acumular jogos complicados. A gente viu, por exemplo, um Cruzeiro aí estreando a Série B com 2 jogadores a menos, perdendo por Confiança, que era um time tido como um time que vai ser rebaixado para a Série C. Então, assim, cara, começou de fato a brincadeira agora que a gente fez no início do Carioca e tudo mais, tem que parar. E começou do jeito que a gente pensava, né? Que é falta técnica, expulsão, jogo horroroso. Cara, e é isso, cara. E os caras vindo pra cima do... É isso, cara. Mas os caras vindo pra cima do grande, como se fosse final de Champions League, cara. Todo time vai vir assim pra cima de Vasco e Botafogo. Pedro, agora, o sistema de defesa, o sistema defensivo do Vasco também, Pedro, a gente fala muito do Flamengo, mas vou te falar, hein? O sistema defensivo do Vasco também, pô... Eu acho que o Vasco como um todo, eu acho que o sistema defensivo é só uma... É porque o que eu vejo assim no Vasco é muito parecido com o que eu vejo no Botafogo. Meio que uma zona, assim, é uma bagunça. E você não consegue falar assim, não, aqui realmente tem um treino que dá pra ver claramente que eles treinam isso aqui. Não dá, cara. É muito assim, difícil você olhar pra esse time e falar que é um time que treina X, que treina Y, que faz isso aqui bem. Porque às vezes faz bem, aí não conseguiu criar nada. Então, a gente viu o Vasco metendo 3x0 no Flamengo, 3x1 no final, mas 3x0 ali abriu 3x0, e não joga nada contra o Operário, assim, é meio que uma roleta russa, é muito doido, né? E aí você vê, Daniel, algumas matérias e alguns influenciadores e alguns jornalistas falando que o Vasco sente muita falta do Marquinhos Gabriel, assim, se o Vasco, se algum clube em 2021 sente muito, é dependente do Marquinhos Gabriel... porque tá feia a coisa. Então, a culpa é da montagem do elenco, assim, porque não tem como. Né? A gente falava aqui, há 2 semanas atrás eu falei, o Vasco tende a anunciar 2 reforços. Uma coisa é ser dependente do Germancano, né? Uma coisa é ser dependente do Germancano e tal. Não, o Vasco que depende do Germancano, né?
Vasco não sou o Daniel Amorim, eu não sou o Michel. Assim, são jogadores que compõem o elenco, mas não são titulares. Eu acho que precisa de titular. E outra, você falou do Germancano, que é um jogador que faz 60% dos gols do Vasco há 2 temporadas. Mas não recebe bola. Não recebeu uma bola. Não recebeu uma bola. Então assim, o Vasco joga mal, mas aí cruza a bola pro Cano, tenta alguma coisa pro Cano, beleza. Enfia lá que ele resolve. Casé, tem um pessoal participando no Twitter, vamos dar a voz um pouquinho ao Twitter, que hoje tá explodindo aqui, olha lá. O Casimiro tá dormindo de luz acesa desde sábado com medo de fantasma. Ai, que operário é o fantasma. Manda um abraço aí pro internauta aí, Casimiro. É o Ed, né? Não, eu tô dormindo com a luz apagada, pra ver se eu durmo mesmo, porque, rapaz... Não é nem medo de fantasma, é raiva, né? Aliás, Casimiro, eu acho que é uma questão pertinente. Você dorme. Você dorme, Casimiro, porque eu vejo o Casimiro 4 horas da manhã, às vezes quando eu acordo 4 horas da manhã, eu tô com o Casimiro acordado fazendo live. Você dorme, Casimiro? É uma pergunta que as pessoas... Às vezes eu durmo. Quando o Vasco deixa, eu durmo. Quando eu fico calmo. É porque, por exemplo, o Vasco perdeu sábado de manhã. Eu só fui ficar calmo no domingo de madrugada. Mas é verdade. O resto do sábado eu passei só na raiva. É de passar raiva mesmo, gente. Olha só, são 13h25. Vamos agora falar do Botafogo, Pedro, porque mesmo jogando com a mais durante boa parte do jogo, o Botafogo não saiu do 1-1 com Vila Nova. Vamos dar uma olhadinha aí. No primeiro tempo de poucas oportunidades, Rafael Navarro recebeu de Ronald e bateu para fora. Em outra boa chance, o goleiro do Vila Nova saiu em falso e Gilvan cabeceou para fora. Na segunda etapa, após cobrança de escanteio, William Formiga apareceu sozinho na entrada da área para mandar para a rede. 1-0 Vila Nova. Mas o Botafogo empatou. Chay fez boa triangulação pelo meio e achou Rafael Navarro, que bateu no cantinho. 1-1. Apesar do empate, o técnico Marcelo Chamusca não considerou a atuação do Botafogo de todo ruim. A gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar aqui. Está enfrentando um time que acabou de jogar uma final de campeonato estadual, se sobrepondo, inclusive, a equipes que tinham maior investimento que o Vila Nova, que era o Goiás e o Atlético Goianiense. Então, essa é a característica da Série B da competição. E eu acho que a gente fez um jogo... no geral, onde a gente teve um bom controle, um bom número de finalizações, criamos boas oportunidades, faltou um pouco mais de eficiência para que a gente pudesse vencer. Pedro, olha só, esse jogo do Botafogo, eu não sei qual é a sua leitura. A leitura que a torcida está fazendo nas redes sociais é a seguinte: AC e DC, antes de Chay e depois da entrada de Chay. A entrada do Chay melhorou muito o Botafogo, ele não pode ser reserva, Pedro. Não, eu concordo completamente. O Chay mudou o jogo. Mudou o jogo, foi aquele respiro de alguma qualidade que o Botafogo teve, exatamente. De fato, cara, assim, uma bagunça o time, uma bagunça. Não foi tão bagunçado não, foi? Cara, não dá pra você... O Botafogo tava com a mais o jogo inteiro, isso tem que ser falado. Sim, o Botafogo de casa, gramado é o único clube no mundo que joga pior com 11 e o adversário com 10. Cara, é impressionante. Se entrar um cara do Vila Nova, o Botafogo vai dar um jeito de não ganhar. Assim, não consegue. O interessante do Botafogo é ter um jogador expulso que joga melhor. Assim, de fato, não faltou vontade como faltou no do Vasco. Assim, o Botafogo, os caras pelo menos mostraram raça. Mas, assim, o Chamusca, ele não consegue admitir que não tem qualidade. É um negócio assim, ele sempre tenta olhar um lado positivo. Eu tenho a tese de que se o Chamusca pisar num prego enferrujado hoje, ele fala assim... Que bom que não foi uma estaca, né? Mas também nem dói tanto, mas também acho que é outra... Sabe? Cara, fala assim, foi horroroso, ponto. E tiveram jogos horrorosos, assim, jogos... O elenco foi ele que montou, Pedro. Ele que indicou esses caras aí, ele vai dizer que não tem qualidade como? Ele precisa admitir que o trabalho dele não é excelente, assim, falta de fato uma certa humildade. Isso, o pior disso é porque isso irrita o torcedor, né? Você vê um time apático, bagunçado em campo, você vê um técnico falando, não, mas não fomos tão ruim. Pô, cara, porque aí mostra que o parâmetro dele de bom e ruim é completamente diferente, assim. Irrita muito, Casé, mas de fato, o negócio é que esse jogo pareceu um grande tropeço, né? Aí veio domingo. Aí veio sábado, veio o Vasco perdendo. As definições de tropeço foram atualizadas. Ô, Casimiro, é isso que eu ia falar agora com você. Quer dizer, a torcida do Botafogo ficou aborrecida, realmente, pela circunstância do jogo. É a mesma história do Fluminense com o São Paulo, que a gente vai falar depois aí. Agora, ô Casimiro, empatar fora de casa não é o pior dos resultados, ou é?
Porque assim, se eu fosse torcedor do Botafogo, não levaria Vasco e Cruzeiro como parâmetro para nada. É assim, o Botafogo deveria ter ganho o jogo. O Vila Nova é um dos piores times do campeonato, ao que tudo indica, porque na prática um dos piores do campeonato hoje é o Vasco e o Cruzeiro, por exemplo. Mas ao que tudo indica, o Vila Nova vai brigar ali na parte de baixo. É o que todo mundo está indicando. Assim como Confiança, que fez 3 gols no Cruzeiro. O Botafogo ficou com o jogador a mais uma parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo. O Botafogo deveria ter saído com o resultado. E o Botafogo toma o gol com... O Botafogo vai buscar o empate, né? Exatamente. Não, o Botafogo toma o gol com um jogador a mais e o cara tá sozinho. Não é uma bola aérea. Não. O cara tá sozinho na boca da área, faz o gol. Assim, um negócio impressionante. O Botafogo, na escala, de fato, ali das vergonhas do fim de semana, o Botafogo, eu não acho que foi uma vergonha o resultado. Também não acho, não. Um resultado assim, que, o torcedor não deveria engolir. Deve reclamar, falar, cara... É pra ser alguém pra ganhar. Sabe o que parece? Diga lá. Naquela prova de, sei lá, de química, matemática. E aí o professor tá dando as provas, né? Aí tu fala, Pedro! Aí eu vou lá pegar minha prova, 4.2. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito mal. Meu Jesus Cristo. Aí vai o outro professor, Casimiro, 3. 2. Opa! Quem nunca? Isso aconteceu muito comigo. 1. Olha aqui, vamos pro Twitter. 4.2, rapaz, tá maluco? Sou inteligente. Rapaz, sou 4.2. Bota o Twitter aí, por favor. Isso aconteceu muito comigo. Depois desse comentário do Chamusca elogiando o Botafogo, foi aí que o Pedro arrancou os cabelos. Tá explicado. Chamuscou os cabelos, Pedro? Tá ligado quando aquelas pessoas têm um surto psicótico e raspa? Isso sou eu. Eu vi o Botafogo O Botafogo tomou o primeiro gol, peguei e comecei a gritar e raspar. Esse comentário do Chamusca é brincadeira. Olha só. São 13h31, Pedro. Vamos falar do Fluminense, que o Fluminense não saiu do 0x0 com São Paulo, mas o time foi bem melhor que o adversário jogando fora de casa. Vamos ver. No primeiro lance de perigo, Egídio lançou para Abel Hernandes, que bateu para excelente defesa de Thiago Volpi. Com a marcação adiantada e pressionando o adversário, o Flu criou mais essa chance. Egídio cruzou e Caio Paulista bateu de primeira, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. O principal lance do jogo foi esse. Abel Hernandes foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Nenê perdeu. Reparem que Thiago Volpi até acerta o canto e faz uma boa defesa. Mas o chute de Nenê foi totalmente defensável, quase no meio do gol. Na segunda etapa, o Flu continuou melhor. No primeiro lance de perigo, Martinelli deixou o Gabriel Teixeira na cara do gol. O atacante dominou e mandou na trave. Reparem que o goleiro Volpi ainda chega a desviar a bola que tinha endereço certo. Nessa jogada, triangulação de ataque do Flu e Bobadilha bateu, mas Volpi pegou novamente. O São Paulo só ameaçou o Flu aos 40 do segundo tempo. Após esse cruzamento de Reinaldo, Orras mandou para fora. Final, duelo de tricolores empatado, 0x0. Senhor Anderson Luiz de Carvalho, Nenê. Pênalti é forte, lá no canto, rasteiro, na costura da rede. Eu vou ensinar para o senhor. Com licença. Com licença. Espera aí, Diego, um minuto só. Deixa eu ensinar ele aqui. Botei isso. Aqui tá a marca da cal. Imaginem que pega a bola do cenário. Imaginem que esse negócio aqui na minha frente, esse banco, é o gol. Então eu vou bater com a perna que não é a boa. Eu vou jogar lá na borda. Aqui, ó. Lá na borda. Lá na costura da rede. Lá na costura, na bochecha da rede. O senhor tem a minha idade, 40 anos. Já era para ter aprendido isso, senhor Anderson Luiz de Carvalho, o Nenê. Eu fiquei com muita raiva, não vou falar um palavrão aqui, com esse resultado. Sabe por quê, ô Pedro Certezas? O Abel Hernandes sofreu pênalti. Era ele que tinha que ter batido. Ele bate bem pênalti. Aí o senhor Anderson Luiz de Carvalho pega a bola, bota debaixo do braço e faz isso aí. E o Fluminense acaba que, em vez de somar um ponto, ele perde 2 pelo jogo que fez, não, Pedro Certezas? De fato, cara, dá muita raiva, né? Pênalti perdido assim, dá um ódio federal, ainda mais numa vitória que seria espetacular, né? É isso que dá raiva.
Não é que perdeu o pênalti, perde, mas pênalti perdido contra o São Paulo fora, que o São Paulo não conseguiu fazer gol, seria um gol da vitória. Seria uma vitória espetacular pro Fluminense. Bateu muito mal o Neném. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor... Ele costuma bater mal o pênalti? Ele não é bom batedor de pênalti, não. Casé, ele jogou no Vasco. Fala um pouco sobre o Neném. Eu não lembro do Neném batendo bem pênalti. Bate, pô. Bate pênalti bem, pô. Temporada passada ele cansou de bater pênalti. Eu acho que deu uma cãibra mental nele, porque ele não bate assim, cara. Não, a situação do Nenê... Não, o Nenê ele não bateu o pênalti da forma que ele queria por causa do Miranda, Daniel. Olha, isso aconteceu que o Miranda não deixou o Nenê passar ali para o círculo central, ter a distância que ele toma. O Nenê acabou deixando ali o Miranda entrar na mente dele. Né? Você gosta de filme, Daniel? Gosto de filme. Você já viu o Virgem de 40 anos? O Nenê foi esse cara, pô. Ele foi o botão. Faltou malícia. Maluco, pô, o Miranda esse falou, é o melhor programa de esporte da TV brasileira, cara. Aqui tu não vai passar. Começou falando do Nenê, chama um cara de virgem de 40 anos, cara. Um ensina o Nenê a bater pênalti, o outro chama o cara... Faltou pênalti. Boa analogia, Casimiro. Boa. Mas de Casimiro, na boa. Sai da área. O Miranda não fez nada de errado. O Nenê tomou uma distância que ele sai da área. O Miranda estava onde ele podia estar. O Nenê que estava errado, Casimiro. Não, o Nenê batia pênalti no Vasco, batia pênalti no Fluminense antes de chegar no Fred, ele bate bem. Ele convertia a maioria deles. Ele perdeu esse pênalti. O Fluminense jogou bem ainda, né? O Fluminense deixou de ganhar 2 pontos. Essa é a sensação do torcedor do Flu. Isso é péssimo. Mas, cara, faz parte. Quando o Nenê fez o gol contra o River, o amor, Daniel. Quando o Nenê fez o gol contra o River, esse amor. No final das contas, quando a gente for ver lá os resultados do campeonato, um empate com o São Paulo fora de casa, com esse São Paulo aí, não vai ser tão ruim. Com esse São Paulo não é tão ruim. Mas, de fato, a sensação é de perder 2 pontos e não de ganhar, como agora, você falou. eu tô vivendo um caso de amor. Bota a música do caso de amor. Eu tô vivendo um caso de amor com Abel Hernandes. Que belíssimo jogador. Ele luta por todas as bolas, não tem bola perdida com ele. Ele tá sempre bem posicionado. Quando não dá na técnica, vai na raça. Ele finaliza de qualquer jeito. Ele sofre pênalti. Ele joga em cima do goleiro. Ele infernizou. A zaga do São Paulo teve pesadelo com ele. Então, Abel Hernandes, onde você estiver, Abelito, um beijo pra você. Eu estou vivendo um caso de amor com o Abel Hernandes. Licença. Abelito, é? Abelito. Tá nessa? Eu amo esse. Foi a melhor contratação do Fluminense da temporada. E se o Fred não abrir o olho e começar com aquele negócio de joga um jogo bem, 5 mal, ele vai tirar a posição do Fred. Eu agora sou a Belete, eu não sou mais Fredete. O Pedro Certezas. O Abel Hernandes podia ter batido o pênalti. No Inter ele acertava todos. Não, então, ele de fato, como você falou, ele não é um goleador nato, tá? Ele não tem muitos gols na carreira, por mais que ele seja um atacante. Mas assim, era o que o Fluminense estava precisando. Um cara que quer estar ali, raçudo pra caramba. Ele de fato é um cara que não desiste. No Inter, não deu muito certo. Ele fez poucos gols, não encaixou direito. Eu acho que ele precisava se provar aqui no Brasil. E, pô, pro Fluminense foi perfeito, né? Uma contratação de peso. Eu acho que nunca vai barrar o Fred na vida. Não. Mas, pelo menos é um bom jogador para quando o Fred não puder jogar. Né? Então, a gente tem que falar aqui, Daniel. A atuação do Volpe foi diferenciada. O Volpe é um goleiraço. Tem mérito também do goleiro dos caras. O Fluminense criou muito. Pontuou muito lá no jogo, lá no Fantasy Game, lá no do concorrente. Né? Olha só, vamos continuar falando de Fluminense, no noticiário do Fluminense, porque é o seguinte, o Fluminense já conhece o seu adversário na final do Mundial. O Chelsea bateu o Manchester City e faturou a Champions League num jogo emocionante. Olha o gol da vitória aí, veio nessa jogada, né, o gol do alemão lá, o Havertz, né? Eu não sei falar o nome desse homem. Havertz, pois é. Mas o grande destaque do jogo foi o Kanté, o volante Kanté. Acertou absolutamente tudo no jogo, então o Fluminense vai pegar o Chelsea na final do Mundial. E antes disso, peço pro Casimiro analisar a final da Champions League. Que jogão, hein, Casimiro? Dá pra dizer que deu zebra? Eu diria que não. Meu filho falou, pai, é uma zebraça. Foi zebra. Eu achei zebra, assim. Zebra, porque... Zebra é o meu favorito, né? Todo jogo tem um favorito. Então o favorito era o City. Favorito pra quem, Casimiro? Favorito pra todo mundo, as casas de aposta. Normalmente você pega assim, casa de aposta. Como é que tá a casa de aposta? O City estava na vantagem, então... Você lembra de quanto era a vantagem do City? Eu não vou lembrar, né? Eu não vou lembrar. Mas estava assim, estava legal, estava uma vantagem legal. Quem apostou no Chelsea se deu bem. E assim, o Chelsea, durante a temporada, deu sinais de que, de fato, era o time que poderia bater o City. Jogou algumas vezes contra o City, levou a melhor, e na final não foi diferente. Foi um belo jogo. Foi legal de ver, por exemplo, o Thiago Silva sendo campeão da Champions, muito merecido.
O Kanté, que é um cara espetacular. Fico triste pelo Guardiola, né? Que é um cara monstruoso, vitorioso para a história do futebol. Mas faz parte também, né? Dá para ganhar tudo. O Kanté é um cara, de fato, que ele tem uma história de superação muito legal, espetacular. E ele é um ser humano, assim, muito absurdo mesmo. Lembra quando aquele Emiliano Sala, um jogador atacante, caiu de avião e aí faleceu e não estavam conseguindo achar o avião dele? Foi ano passado, eu acho, se não me engano. Antes da pandemia até. Teve um momento que as autoridades falaram que não conseguiriam mais procurar pelo avião porque não tinha mais verba, né? E aí o Kanté bancou, falou, não, eu dou o dinheiro para procurar ele, porque existia uma chance mínima ainda dele estar vivo, acabou que ele estava falecido. Mas esse gesto do Kanté diz muito sobre ele, né? Além de ser um craque abissal em campo, como ele não é o atacante, não aparece tanto pra mídia, assim, né? Não faz os gols, não dá o chapéu, mas ele é um craque inacreditavelmente. Joga muito. Então já fica a dica aí. Já fica a dica aí pro Iago Felipe, que tem que colar no Kanté lá na final do Mundial. Vamos falar. Deu o Mundial pro Corinthians, né? Vai lembrar. É verdade. Pedro, vamos falar um pouquinho de Thiago Silva, cara. Eu acho que o Thiago Silva é um exemplo de superação em todos os sentidos. Ele teve tuberculose lá no início da carreira, um problemaço, se curou. Aí brilhou no Fluminense, depois brilhou na Europa, aí foi capitão na Copa do Brasil. Na minha opinião, foi muito injustiçado. E também um pouco pela mídia, além pela torcida. E aí o cara vai para a Europa, dá a volta por cima, vira campeão da Champions. Onde pode chegar mais esse Thiago Silva, o Casemiro? Daniel, assim, para coroar a carreira do Thiago Silva, falta uma Copa do Mundo. Eu acho que ele vai disputar a próxima, a zaga do Brasil. Pelo menos. Deve ser Thiago Silva e Marquinhos. O Thiago Silva ele só não é respeitado pelo povo brasileiro. Assim, na Europa ele é aclamado, amado demais, assim, naquele Milan, que era um time fantástico. Ele era espetacular, né? Ele era um monstro. Ele vai para o PSG, ele constrói uma carreira absurda no PSG, de idolatria, de referência. E aí ele sai do PSG sem muita explicação, né? O PSG cede ele de graça para o Chelsea. E ele chega no Chelsea e ele assume uma posição importante. Infelizmente, durante a final ele se machucou, né? Mas... ele é campeão por mérito, jogou demais na campanha e, cara, merece porque é um cara que, foi o que você falou, vários jogadores brasileiros foram humilhados, assim, por causa da Copa do Mundo. Foi muito impactante a forma que a gente perdeu, de fato. Mas caiu nas costas dele, incrível, virou o Cristo da vez, né? Porque a cena do Thiago Silva chorando ele chorou pré-disputa de pênalti, né? Então, e ele era o capitão, né? E essa é uma coisa que ninguém espera do capitão. Aí também o Cafu acho que falou sobre ele na época e tal. E isso de fato marcou. Não é assim, foi exagero, mas não é uma postura que a gente esperava do capitão da seleção brasileira, né? Era pra ele estar lá dando ordem, tal. Ficou marcado, mas assim, é um monstro, um craque absurdo, um dos maiores zagueiros da nossa história do Brasil. E vai voltar pro Brasil eventualmente. Apaixonado pelo Fluminense, o cara. É verdade, um dia ele volta. Olha só, são 13h42. Vamos falar rapidamente da seleção brasileira, porque a seleção treinou sob forte neblina lá na Granja Comari. Gente, eu tava lá ontem, tava feia a coisa, uma serração danada. Não é neblina isso aí, Daniel. Chama russo, serração. Russo. Exatamente. Russo é um nome popular. O nome científico é neblina, sim, senhor. Não, nome científico, você quer programa científico. Tá bom, tá certo. Então tava um russo danado. É o russo. Beleza, tava um russo. A gente fala neblina no SBT Ciências Rio. No Tu é cientista ou é do povo, Daniel? Eu sou do povo, pronto. Então tava um russo, o que mais? Eles treinaram, né? E todos os jogadores à disposição foram a campo. A seleção ficará em Teresópolis até quarta, quando embarca para Porto Alegre. Tem aí os jogos das eliminatórias que ela vai disputar. Olha só o russo, todo mundo chegando. Cara, mas assim, nem pra ver a bola chegando. Irmão, que é isso, meu chá? Você não consegue ver o treino. Seria bom o Botafogo mandar jogos na Granja Comari. Que a gente nem vê o que tá acontecendo, meu camarada. A gente só vê qual foi o resultado. Só vê o gol. Estressar. Esse ano, Daniel, tem jogo na Série A, mais ou menos nesse clima aí, que é lá no Alfredo Jaconi, né? O estádio do Juventude. Ele tem esse russo aí, essa neblina, que o negócio é pegado. Esse russo, Daniel, ele é característico, ele é diferente da neblina. Neblina é coisa da Inglaterra. O russo é aquele... Você que vai pra Teresópolis sabe, Daniel. Não, você não enxerga um palmo. Você olha pra janela, você não vê nada. Sol. Você volta meia hora depois, não consegue ver nada.
Esse é o russo. Rapaz, eu tava lá ontem no clube, no Comaria, ali do lado, rapaz. Eu olhei pra CBF, não vi nada. Eu descobri agora que a seleção treinou, porque você olha pro outro lado, você não consegue ver direito ali a serração. Fui lá almoçar ontem. Ô, Casimiro, pega na quarta-feira, não é isso? O Equador do grandíssimo Casares, né, na sexta-feira, em Porto Alegre. É um jogo relativamente fácil, pelo que o Equador vem apresentando, ou é um jogo enrolado, intrincado aí? Todo jogo do Brasil, menos contra a Argentina e Uruguai, vai ser fácil. Olha, uma declaração foda. Atenção, peraí, que hoje ela não apareceu. Vai aparecer agora. Polêmica! Casimiro afirma que todo jogo do Brasil, menos com a Argentina, vai ser fácil. Reafirma suas palavras, Casimiro? Argentina e Uruguai. Você reafirma isso por quê? Sim. Porque o resto é fraco, pô. Pô, mas o Uruguai tem o Casares. Casares é do Flusão. Que Casares? É o Uruguai, é o Equador. O Equador? Casares. Então, ô Pedro, você partilha dessa opinião? É baba do boi cansado esse jogo aí, não? O Brasil tem a obrigação de tornar todos os jogos fáceis. Até acho que, assim, tem a obrigação de ganhar do Uruguai e da Argentina, na minha concepção, e tem a obrigação de tornar todos os jogos fáceis, assim. De fato, é uma seleção muito acima do continente, cara. É impressionante. Tanto é que o Brasil tem torcendo Copa América. Historicamente, o Brasil nunca teve dificuldade. E quanto o Paraguai, Casé? Quanto o Paraguai o quê? Terça-feira? Terça-feira que vem? Quanto o Paraguai na terça que vem? Fácil também, Casimiro? Fácil. Olha, eu já vi o Brasil pagar cada vexame do Paraguai. Não, assim, Daniel. Olha só. Na teoria é fácil, né? O Vasco ia ganhar fácil do Operário, o Botafogo ia ganhar fácil do Vila Nova. Tu tá comparando a seleção com o Vasco. Não tô comparando. Eu tô comparando que as coisas, às vezes, que nem sempre o que parece é. Tá certo. Não, o time do Paraguai não pode meter medo em ninguém. É igual o russo, Daniel. Você acha que tá vendo tudo, você não tá vendo nada. É o russo. O russo é completo. O russo, né? Não é neblina, é russo. Não. Tá bom, nós vamos conversar sobre isso no intervalo, porque eu sempre chamei isso aí de neblina. Ô, Casimiro, são 13h46, Pedro e Casimiro. A Conmebol anunciou agora pela manhã que a Copa América, com início marcado para 13 de junho, será no Brasil, com a saída da Argentina, que optou por não sediar a competição devido ao avanço da pandemia e com as autoridades locais se posicionando aí contra a realização do torneio. O Brasil se tornou o país sede. A decisão veio após uma reunião da Conmebol na manhã de hoje. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, porque aí tem qual é o estádio que vai receber, como é que vai ficar a questão de campeonato brasileiro. Foi uma decisão que só foi divulgada isso, quer dizer, que é o país sede, tomado agora há pouco. Amanhã a gente vai esmiuçar esse tema e dar a ele a devida atenção. Vamos a um rápido... Cadê a água, pessoal? Vamos a um rápido intervalo. Aqui, já voltamos com a sequência desse PT Esporte. Pô, Casimiro, vai beber tudo isso, Casimiro? É pra aturar o Vasco. Tá com açúcar, ela? Vamos aos destaques finais, vamos lá. Meu amigo Casimiro, destaques finais. Já esfregou as mãos aí. O destaque final é que o Vasco já joga amanhã, né? Pra terror da torcida. Não dá um dia de descanso, Casimiro. Não dá um dia de paz, cara. E tem que melhorar. Tem que melhorar, Daniel. Vou te falar, a Copa do Brasil dá dinheiro, beleza, mas a Série B é importante, é mais importante. Não começou bem. O Vasco precisa dar uma resposta pro torcedor. Boa Vista não joga mais de um mês, hein? Ô, Pedro Certeza, seu destaque final aí, quase que não sabe a voz. O Botafogo não é Covid, não, fechou com um rapaz chamado Barreto, um volante que passou pela Ponte Preta, Criciúma, meu xará. Trabalhou aqui na TV, o Fábio Barreto. E tá de olho no Bruno Rodrigues, um atacante rápido que tá do São Paulo, que é do Tombense. Vamos ver quem são esses caras que eu não tenho ideia de como jogam bola. Barreto é um bairro ali de Niterói, onde fica a quadra da Viradouro ali. O sinal do Barreto ali demora pra vir pra caramba. Tchau, o sinal do Barreto ali é um perigo.